Esses dias eu estava ouvindo duas pregações daquela série Deus Salva Pecadores, do ano retrasado. E aí, o tempo todo na pregação, dá para ouvir o Abner falando no fundo, resmungando no fundo desse jeito. Até fiquei de mandar para o Gabriel e esqueci. Vamos lá, irmãos, dar continuidade. Penúltima pregação, tá? Da série Igreja Sem Paredes. Fiquei um ano falando série Igreja Sem Paredes e penúltima pregação da série Ano Novo com Jesus. Abra sua Bíblia comigo hoje em João 16, último verso. João 16, 33. Nós vamos concluir semana que vem seria hoje, mas aí eu decidi estender a ano que vem. Não estou bem, não. Semana que vem, na Santa Ceia, pregar a última pregação dessa série, onde nós vamos falar sobre o culto, né? Qual é o propósito do culto e a importância do culto. E a gente finaliza, e aí na outra semana nós começamos a tão esperada série Família Criada por Deus, que nós vamos permanecer nela o resto do ano, e suspeito eu que ainda um pouquinho do ano que vem. Porque só sobre o casamento já são mais de 20 temas assim que eu lembrei de cabeça que a palavra de Deus trata, e depois eu vou desenvolver os esboços, né? Mas os temas eu já, pelo menos uma parte deles eu já anotei. João 16, verso 33. Antes de lermos, um alerta e um esclarecimento. Primeiro alerta. Eu tenho dito nas últimas semanas, nesse mês de janeiro, nessa série, eu tenho falado bastante sobre o costume, né, da maioria das igrejas de, no mês de janeiro, fazer 12 cultos para 12 meses de vitória, ou fazer janeiro profético, né? E, primeira coisa, irmãos, quando eu cito essas questões de outras igrejas, não é simplesmente, não é falando mal, né? Porque eu consigo entender a sinceridade da maioria dos irmãos, né, que o fazem dessa forma. Porém, irmãos, nessas campanhas, o propósito quase que maior é profetizar, né? Promessas, bênçãos para o ano novo. O detalhe é que, se você acompanha, muitas dessas promessas que é feita nesses púlpitos são promessas que, vamos dizer assim, não estão na Bíblia ou não são autorizadas por Deus, né? Porque, irmãos, a palavra de Deus tem inúmeras promessas. Deus é um Deus de promessas, realmente Ele é. E a Bíblia contém inúmeras promessas que Deus faz. E nós devemos pregar e anunciar para a igreja as promessas que Deus deixou na sua palavra. Mas esse é o ponto. Devemos anunciar para a igreja as promessas que Deus deixou na sua palavra. E não podemos ir além. Amém? E o que nós vemos no meio evangélico é que muitas vezes nós passamos além das promessas que o próprio Deus faz. Ou nós distorcemos as promessas que Deus faz. Ou nós não somos realistas o suficiente com relação a essas promessas. Então, quando eu cito esses detalhes, é apenas uma exortação e um chamado para que a gente volte a anunciar nas nossas igrejas apenas as promessas que Deus deixou na sua palavra. E a segunda coisa, e por que eu digo isso? A segunda coisa, quando eu cito ou critico, né, práticas de outras igrejas, não é para falar mal, até porque eu sei muito mais coisas do que eu falo no púlpito, né? E 3 anos de igreja, vocês sabem que eu não subo no púlpito para isso, né? Para ficar falando mal de igreja. Mas quando eu cito ou critico práticas de outras igrejas, eu tento, no temor de Deus, falar e citar questões que seja suficiente, uma medida certa, uma dose certa para 2 coisas. Livrar vocês do engano, do erro, de falsos ensinos e falsos mestres que tem nas nossas igrejas. Por exemplo, o Novo Testamento, na Bíblia, no Novo Testamento, a Bíblia alerta muito mais contra os perigos do falso mestre e do falso ensino e evangelho no Novo Testamento do que
do diabo e seus demônios. A Bíblia alerta-nos mais contra os falsos mestres e ensinos do que contra o diabo e seus demônios, irmãos. Então, assim, quando eu cito e critico, faço críticas à igreja evangélica de modo geral, é em primeiro lugar para alertá-los desse perigo e para edificar a caminhada de vocês em Cristo Jesus. Então, que o Espírito me ajude a sempre achar essa dose certa, essa medida certa, onde eu não vou falar por falar, amém? Mas apenas para ajudar vocês a perceber os erros, os enganos que tem dentro da igreja, o que o Novo Testamento faz, e para que também possa edificar você e ajudar na sua caminhada. Dito isso, vamos ao versículo de hoje. João 16, verso 33. Diz assim, apenas esse verso hoje. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Vamos orar e a gente lê novamente. Senhor Deus, eis a Tua palavra. Fale aos nossos corações mais uma noite, neste domingo. Abre os olhos do nosso coração para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei, as maravilhas da Tua palavra. Espírito Santo, me ajude a ser simples, objetivo, e que a Tua verdade, a Tua palavra, o Senhor leve no mais íntimo do nosso ser, para que haja uma transformação nas nossas vidas. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos ler novamente. Jesus dizendo para os seus discípulos: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. E aqui o que nós vamos focar nessa noite, essas 3 frases. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Irmãos, os capítulos 14, 15, 16 e 17 do Evangelho de João, eles são maravilhosos. João narra o que ele mesmo dá a entender, as últimas palavras de Jesus para os seus discípulos antes dele ser preso e aí seguir para a sua paixão, né? Onde ele foi açoitado e toda aquela paixão de Cristo da quinta em diante até o domingo da ressurreição. E dos capítulos 14 a 17, João narra o que ao longo dos anos na teologia é quase que unânime o entendimento de que os últimos ensinamentos, as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos, aqueles que andavam com ele, aqueles batizados, aqueles que tinham compromisso com ele. E nós poderíamos fazer, ainda quero, despertei o desejo de, mais para frente, talvez o ano que vem, fazer uma série só nesses capítulos que eles são maravilhosos. Mas hoje eu vou focar apenas neste verso 33 e nessas 3 últimas frases do verso 33, para que a gente possa finalizar essa série Ano Novo com Jesus. Mas para vocês entenderem, o propósito de Jesus nesses capítulos é um só: encorajar e fortalecer os seus discípulos. Tudo que Jesus ensina e fala nesses capítulos é para encorajar. Jesus, nestes capítulos, e ele já vinha fazendo isso, Jesus já tinha anunciado para os seus discípulos que ele iria deixá-los, que ele iria ser entregue na mão dos inimigos, na mão dos religiosos, e ele iria morrer, e ele iria partir, ele iria deixá-los. Então, Jesus, para encorajá-los e para prepará-los para aquilo que eles iriam encontrar na caminhada deles sem ele, pessoalmente, de forma corpórea, Jesus dá essas palavras e traz essas palavras para encorajá-los e para fortalecê-los e para prepará-los para aquilo que haveria de vir. E nesses capítulos, Jesus faz 3 grandes promessas para eles, que eu não vou desenvolvê-las, mas eu vou citá-las. No capítulo 14, Jesus começa fazendo a grande promessa da garantia da morada eterna. Jesus começa o capítulo 14 dizendo: não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus e também em mim. E aí ele diz: na casa do meu pai há muitas moradas. E ele diz que eu estou indo para preparar esta morada para vocês. E Jesus garante para eles que aquilo é uma verdade. Jesus diz: se não fosse verdade, eu nem teria tocado no assunto com vocês. Mas, em outras palavras, vocês podem ter certeza que eu estou indo, mas eu estou indo preparar um lugar para vocês. E em breve eu voltarei e os levarei para este lugar. Então essa é uma grande promessa que Jesus faz para os seus discípulos. Eu estou indo, mas eu estou indo preparar um lugar para vocês.
que é a garantia da morada eterna com Ele. Segundo, no capítulo 14 ainda, e aí vai até o 16, Jesus faz a grande promessa de que Ele enviaria o Espírito Santo. Citei elas algumas semanas atrás. Jesus promete que Ele estava indo, mas que não os deixaria órfãos. Jesus não deixaria eles sozinhos. Jesus diz, eu vou enviar o Consolador, eu vou enviar o Espírito Santo, aquele que vai guiar vocês em toda a verdade, aquele que vai me glorificar, aquele que vai ouvir de mim e ensinar vocês. E Jesus também, no capítulo 15 e 16, faz uma grande promessa, irmãos. Jesus diz aos discípulos que Deus, o Pai, ouviria as orações deles. Isso é uma grande promessa, irmão. Isso é uma grande promessa. Porque imagina nós orarmos aqui embaixo, porque Deus não aparece, Deus não fica falando com as pessoas de forma audível, Deus não dá um sinal de que Ele está ali ouvindo a oração. Que garantia ou que encorajamento nós teríamos de dobrar os nossos joelhos ou de orarmos onde quer que seja, em qual momento fosse, se nós não tivéssemos certeza de que Deus, o Pai, estava ouvindo as nossas orações. E é por isso que Jesus garante para os discípulos de que o Pai ouviria as orações deles. Porque o Pai os amava porque eles haviam crido nele. Então Jesus faz essas três grandes promessas que ele desenvolve nesses capítulos e ele finaliza o seu discurso, porque no capítulo 17 ele vai orar pelos seus discípulos e no verso 33 ele finaliza essas promessas, esses ensinamentos e ele termina dizendo: neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Primeira frase que Jesus diz, das que eu quero destacar nessa noite. Jesus diz, neste mundo vocês terão aflições. Irmãos, Jesus é extremamente sincero e verdadeiro. O Deus da Bíblia, ele é extremamente sincero e verdadeiro, irmãos. Irmãos, no cristianismo puro e simples, no cristianismo verdadeiro, não tem enrolação, não tem engano para com aqueles que são discípulos e que seguem o cristianismo. Jesus é extremamente sincero e verdadeiro. Consequentemente, a Bíblia, a palavra de Deus, é sincera e verdadeira para com nós. Irmãos, olha o que Jesus disse para os seus discípulos. E aqui lembrando, Jesus estava querendo encorajá-los, tá? Mas olha o que Jesus vira para os seus discípulos. Jesus tinha dito, olha, eu vou para o Pai, eu vou ter que deixar vocês. E aí Jesus termina o discurso, que parece algo meio, que não faz muito sentido, mas Jesus termina dizendo para os seus discípulos, afirmando para os seus discípulos, no mundo vocês terão aflições. Essa palavra aflição é sinônimo também de angústia, de tribulação e até mesmo de opressão. Jesus vira para os seus discípulos e diz para eles, vocês podem ter certeza, não apenas de já observarem a vida, mas eu afirmo para vocês e eu digo para vocês, sinceramente e verdadeiramente, neste mundo, enquanto vocês estiverem neste mundo, vocês passarão por aflições, angústia, tribulações e opressões. Irmãos, é por isso que nós não podemos, e que eu não posso, e que pastor nenhum pode, ou qualquer cristão que seja, que pode subir num púlpito ou numa conversa com uma pessoa, prometer 12 meses de vitória. É por isso, irmãos, que nós cristãos, nós pastores, pregadores, nós não podemos garantir para as pessoas, como diz uma música evangélica, que agora é só vitória, só vitória, só vitória. A luta acabou, a prova foi embora, agora é só vitória, só vitória. Nós não podemos, irmãos, por quê? Porque Jesus não garantiu 12 meses de vitória. Porque Jesus não garantiu para os seus discípulos, irmãos, se fosse possível, essa era a hora dele falar, olha, eu estou indo, mas não se preocupe, porque a partir de agora, eu vim, estive com vocês 3 anos, estou indo, mas não se preocupe, agora é só vitória. Vocês vão ter só vitória, irmãos. Jesus não disse isso, pelo contrário. Jesus vira para os seus discípulos e diz, no mundo vocês terão aflições. Vocês terão angústias, vocês passarão por tribulações, vocês passarão por opressões. Por quê, irmãos? Porque enquanto estivermos neste mundo, nós sabemos, e a Bíblia também é verdadeira ao nos dizer, que este mundo é mau e que as pessoas são más. Irmãos, infelizmente,
Jesus diz que a maioria das pessoas, elas não querem Deus. A maioria das pessoas entra pela porta larga, entra pelo caminho largo. A maioria das pessoas, Apocalipse 16, eu sempre gosto de citar também, Apocalipse 16 diz que no mundo existem pessoas que no dia do juízo final, quando Deus começar a derramar sua ira sobre elas, mesmo elas rangendo o dente, mesmo procurando a morte, não encontrando, a Bíblia diz que elas não vão se arrepender, vão virar as costas para Deus e vão preferir blasfemar contra Deus. Esse é o tipo de pessoas que nós temos no mundo. Então, o mundo é mau, o sistema do mundo é mau, é governado pelo diabo. Nós vemos a cada dia que passa, irmãos, como que tudo ao nosso redor, a cultura, televisão, música, tudo ao nosso redor, irmãos, ele é contra nós que queremos servir a Deus. Ele é contra os valores de Deus, contra os mandamentos de Deus. Em outras palavras, o mundo é mau e as pessoas são más. A cada dia que passa, que a gente liga a televisão ou vê notícias na internet, a gente vê como que as pessoas são capazes de fazer coisas e de inventar coisas más a cada dia. O mundo é mau, as pessoas é más, o curso deste mundo é mau, é dirigido por Satanás, como Paulo diz em Efésios capítulo 2. Portanto, Jesus diz que enquanto estivermos neste mundo, nós vamos sofrer aflições, angústias, tribulações e opressões. Enquanto estivermos neste mundo, irmãos, infelizmente, nós estaremos sujeitos a passar por lutas, aflições, tribulações. O próprio Jesus nos diz a respeito disso. É por isso, irmãos, que nós não podemos e nem temos da parte de Deus garantia de que só teremos vitória, de que tudo vai dar certo na nossa vida. Porque enquanto estivermos neste mundo, nós passaremos por aflições. E eu não vou dar exemplos de aflições, de angústias, de opressões, de tribulações, porque são N exemplos, né? Vou deixar que o Espírito Santo fale ao coração de cada um. Mas Jesus não prometeu e não escondeu de nós, irmãos, que passaríamos por aflições neste mundo. Portanto, que a gente possa sempre se lembrar dessa verdade. Porque, infelizmente, como eu disse, o que a gente percebe é que as coisas estão indo de mal a pior. E esse é o fluxo do mundo, irmãos. As coisas irão de mal a pior. Pela palavra de Deus, nós vemos que antes dos grandes julgamentos de Deus na história, a Bíblia diz que o mundo foi seguindo um fluxo de pecados contra Deus até chegar num ponto em que Deus vem e faz juízo. Foi assim no dilúvio, foi assim em Sodoma e Gomorra. E Jesus mesmo disse que a sua volta no grande juízo final vai ser como nos dias de Noé. Então, em outras palavras, irmãos, este mundo vai ir de mal a pior. E é por isso que enquanto estivermos neste mundo, nós sofreremos aflições, angústias, tribulações de vários tipos e de todos os tipos. E os primeiros cristãos, eles entenderam isso, irmãos. Os primeiros cristãos, eles entenderam o que Jesus havia dito para eles. E é por isso que eles viveram na vida real do cristianismo. É por isso que eles viveram uma vida e uma caminhada cristã na vida real, não do mundo ideal, mas da vida real. Por exemplo, o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, verso 8. Olha o que Paulo diz para os cristãos. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Olha o que Paulo dizia que eles passavam. E aqui principalmente os apóstolos, aqueles que estavam cooperando para o avanço do reino, mas que é verdade sobre todos os cristãos. Ele disse, somos pressionados por todos os lados, ficamos perplexos, somos perseguidos, somos abatidos, irmãos. E esse é como consideramos o grande apóstolo Paulo. Mas ele passou por todas essas coisas na sua caminhada com Cristo. Em 2 Coríntios, no mesmo livro, mas no capítulo 1, verso 8, ele diz assim, irmãos, ele começa a carta dizendo, irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Irmãos, olha o que Paulo está dizendo para a igreja. Ele diz assim, irmãos, não quero que vocês fiquem sem saber as tribulações que sofremos na província da Ásia. E aí olha o que ele diz.
as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar. Olha o que Paulo está dizendo, irmãos, que eles passaram por tribulações e sofrimento que estava além da capacidade deles de suportar. Às vezes nós temos uma impressão de que nós, cristãos, não sofreremos, irmãos, nós sofreremos. Nós estamos sujeitos a sofrer, inclusive, a exemplo do apóstolo Paulo, sofrimentos que às vezes, a nossa impressão é de que nós não podemos suportar. E olha o que ele diz, a ponto de perder a esperança da própria vida. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele diz que os sofrimentos foram tão grandes que eles não sentiam forças para suportar, a ponto de que eles perderam a esperança da vida. Sabe o que é isso? É chegar a um ponto de dizer, nós vamos morrer, agora é só esperar o momento. E esse é o grande apóstolo Paulo. E aqui está, ele não estava falando apenas dele, ele estava falando de todos que com ele caminhavam. Então, irmãos, os primeiros cristãos, eles entenderam que eles iriam passar por aflições neste mundo. O autor de Hebreus diz assim para os cristãos para quem ele escreve: lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, convertidos, que creram no Evangelho, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Irmãos, quase todas as cartas do Novo Testamento falam do sofrimento dos primeiros cristãos. O autor de Hebreus está dizendo, lembrem-se de quando vocês se converteram, quanta luta e sofrimento vocês passaram, vocês tiveram que suportar. 1 Pedro diz assim para os cristãos para quem ele escreveu, resistam-lhe permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Paulo encoraja os cristãos para quem ele escreveu a permanecer firme, a resistir. E ele diz, por quê? Porque vocês sabem que os irmãos que vocês têm espalhados pelo mundo também estão passando pelos mesmos sofrimentos. Porque as perseguições no início da igreja foram severas. E ainda são. E Pedro diz, encorajando-os a permanecer firme, ele diz, olha, vocês têm que se lembrar que os irmãos de vocês também estão passando por sofrimento. Vocês não são os únicos. Vocês não são a última bolacha do pacote. Não é só vocês que sofrem. Os irmãos de vocês também sofrem, espalhados pelo mundo afora. João, lá em Apocalipse, ele começa Apocalipse dizendo assim, se apresentando, eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento. João estava preso na ilha de Patmos, eles tentaram matar ele, não conseguiram, então eles falaram, vamos isolá-lo. Vamos levá-lo para a solitária. E de lá, da ilha de Patmos, João escreve. E como que ele começa? Ele começa se apresentando dizendo, eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento. João está dizendo, eu estou aqui, estou em isolamento, mas eu sou apenas mais um companheiro de vocês no sofrimento. Porque não é apenas eu que estou sofrendo, todos estamos sofrendo. Apocalipse capítulo 2, verso 3, Jesus mandou João escrever uma carta para 7 igrejas. E para uma delas, Jesus diz assim para eles, vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não têm desfalecido. Jesus escreve para uma igreja e ele repete, eu conheço as obras de vocês, eu sei a vida que vocês estão levando. E Jesus diz, vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome. Os primeiros cristãos entenderam, irmãos, e eles entenderam, e não apenas entenderam que passariam, mas de fato passaram por sofrimento, angústias, aflições. À medida em que nós lemos Atos dos Apóstolos e que lemos as cartas dos Evangelhos, nós vemos o quanto aqueles cristãos sofreram. E ainda continua sendo verdade, irmãos. Os cristãos em todo o mundo ainda continuam padecendo de perseguições, sofrimentos e aflições. Paulo, para os filipenses, chega a dizer assim, olha que incrível, a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Olha o que Paulo escreve para os filipenses, a vocês foi dado o privilégio, em outras traduções, a graça. É Deus quem deu o privilégio, a graça de quê, Paulo? Não apenas crer em Jesus, mas de também sofrer por Ele. Irmãos, o sofrimento faz parte do propósito de Deus para a nossa caminhada cristã nessa terra.
Jesus não apenas disse que nós sofreríamos e passaríamos por aflições porque o mundo é mau e as pessoas são más, mas porque o sofrimento faz parte do plano de Deus, do propósito de Deus para a nossa caminhada cristã nessa terra. Deus tinha um propósito com os nossos sofrimentos. Outras passagens da Bíblia nos apontam isso, eu não vou desenvolver. Mas o sofrimento, vou repetir, faz parte da caminhada cristã. E repetindo novamente, é por isso que na igreja nós não podemos, em hipótese alguma, garantir para as pessoas de que elas não passarão por sofrimento. Nós não podemos, irmãos, nós não podemos. Paulo em Efésios 5 diz assim para a igreja: tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando o máximo cada oportunidade. Por quê, Paulo? Porque os dias são maus. Depois de todas as orientações dele, Paulo diz: porque os dias são maus. É porque os dias são maus que nós devemos ser sábios. É porque os dias são maus que nós devemos aproveitar as oportunidades. É porque os dias são maus que nós devemos viver com sabedoria, cuidar a maneira com que nós vivemos. E na palavra, que eu não gosto muito, mas hoje é importante. Essa palavra mal, o significado da palavra do grego significa cheio de labor ou trabalho, né? Os dias são trabalhosos, aborrecimento, cansaço e perigo. Então, o significado da palavra que Paulo usou para falar que os dias são maus significa cheio de labor, cheio de aborrecimento, de cansaço e de perigo. Tudo está incluído dentro dessa palavra que ele escolheu para dizer. Paulo diz: tomem cuidado, vigiem, façam tudo que devem fazer, porque os dias são maus. Irmãos, os dias continuam sendo maus. Para Timóteo, Paulo diz assim em 2 Timóteo 3,1: saiba disso, num tom de tenha certeza, lembre-se disso, não se esqueça, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Em outras traduções, sobrevirão tempos difíceis. Paulo diz para Timóteo: saiba disso, lembre-se disso, não se esqueça. Os últimos dias, e nós estamos nos últimos dias, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. E o significado dessa palavra que Paulo usou, terrível, significa difícil de fazer, de aproximar-se, de tolerar, preocupante, duro, feroz, selvagem. É o significado da palavra que ele escolhe. Para quando ele diz: vão vir tempos difíceis. E essa palavra, irmãos, é a mesma palavra que é usada em Mateus 8:28. Olha o que diz Mateus 8:28. Quando ele, Jesus, chegou do outro lado, à região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos, e outras traduções furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. Essa palavra de violento e furioso, dependendo da tradução, é a mesma que Paulo usa quando fala de tempos terríveis. Ou seja, a mesma palavra que é usada para se referir à força com que 2 endemoniados, e eu não sei se você já viu uma pessoa endemoniada nesse nível aqui. Eu já vi pessoas endemoniadas que podia juntar 5, 10 homens que dificilmente segurava ele. A Bíblia nos diz que havia 2 endemoniados que eles eram tão violentos e furiosos que ninguém podia passar pelo caminho do cemitério por onde eles passavam, por onde eles estavam. Percebe isso? As pessoas cortavam volta. E é a mesma palavra que Paulo usa para dizer que nos últimos tempos sobreviriam tempos terríveis. Seriam tempos difíceis, tempos furiosos, tempos selvagens, irmão. Tudo isso tem a ver com o que Jesus disse, que no mundo nós passaríamos por aflições, angústias e tribulações. C.S. Lewis, um autor cristão que viveu anos atrás, ele diz assim: se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, definitivamente eu não lhe aconselharia o cristianismo. Se você está em busca de uma religião que vai trazer conforto para você, que vai prometer ou garantir uma vida tranquila nessa terra, certamente não é o cristianismo.
Porque o cristianismo, a religião do cristianismo, Jesus, Deus, através da sua palavra, através de toda a sua palavra, ele é super sincero, ele é verdadeiro. E ele não nos garantiu conforto, vida tranquila, vida na paz, no sentido de paz que nós entendemos no mundo que é sem problemas, sem dificuldades. Não é o cristianismo. Porque Jesus mesmo disse que no mundo os seus discípulos passariam por aflições, angústias e tribulações de todas as naturezas e estilos. Mas aí ele continua dizendo: contudo, tenham ânimo. Contudo, tenham ânimo. Essa palavra ânimo também é coragem. Contudo, tenha coragem. E esse é o propósito. Quando Jesus diz contudo, é porque após dizer que no mundo nós passaríamos por aflições, Jesus meio que diz: olha, eu estou dizendo isso, mas não é para vocês se apavorarem. Eu estou dizendo isso, mas não é para desanimarem você. Não é para vocês perturbarem o coração e a alma de vocês. Jesus diz: contudo, tenham ânimo. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu estou alertando, avisando, dizendo isso para vocês, não para que vocês desanimem, não para que vocês se perturbem, não para que vocês percam a paz, mas para que vocês estejam alertas, para que vocês já saibam antes. O versículo 4 do capítulo 16, Jesus diz assim: eu estou lhes dizendo isso para que quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei. Em Mateus 24, verso 25, Jesus também falando dos últimos tempos, das perseguições que os seus discípulos passariam, Jesus diz assim: vejam que eu os avisei antecipadamente. Então, irmãos, o sentido de Jesus dizer para os seus discípulos que eles passariam por aflições, angústias e opressões e perseguições, não era para que eles se desanimassem, para que eles se desesperassem. Pelo contrário, Jesus já está avisando para que eles já se preparassem para o que estava vindo. Irmão, se nós avisamos antes de uma dificuldade, se você pega uma viagem para algum lugar e alguém te avisa: olha, a estrada não é boa, a estrada é perigosa, a estrada tem trechos de barranco e escorregadio, e às vezes você tem que ir até o seu destino, isso te ajuda a não falar eu não vou mais, te ajuda a ir alerta, com os olhos abertos, com o farol alto, né? Ele te ajuda a estar preparado para o que virá. E esse é o sentido de que Jesus está dando aqui. Jesus disse e afirmou que nós teríamos aflições, mas não para que desanimássemos. Pelo contrário, para que nós já caminhássemos a caminhada cristã, para que nós começássemos, seguíssemos a caminhada cristã preparados. E também, se Jesus avisa antes, nós podemos nos preparar. Se Jesus avisa que perigos e problemas vêm pelo caminho, nós já nos preparamos, irmãos. Nós já vestimos a armadura, como Paulo diz em Efésios 6. Eu pensei até em colocar esse texto na pregação, mas depois eu mudei de ideia. Paulo diz: tomem toda a armadura de Deus. E eu iria explicar o que é a armadura, porque tem gente que acha que é você orar, né? Eu visto agora. Não, não é isso. Só que existe muito tempo, então eu mudei de ideia. Mas lá em Efésios 6, Paulo diz assim: vistam a armadura para que possam resistir o dia mau. Então Paulo nos diz, e Jesus, no mesmo sentido, ele nos alerta de que nós teríamos aflições, não para que desanimássemos, mas para que nós nos preparássemos para tal. Porque se você, irmãos, se você fosse chamado, homens, serviram TG, se o Brasil decide apoiar a Ucrânia na guerra contra a Rússia, e se você fosse convocado e eles dissessem: você vai para a Ucrânia, você já se prepararia, porque você saberia que você não está indo para a Ucrânia a passeio, você está indo para uma guerra. Então você ia buscar se preparar. É o mesmo sentido, Jesus nos avisa antes, para que nós nos preparemos, para que nós nos fortalecemos nele, para que nós firmemos a nossa fé, para que a gente enfrente, independente do que venha pela frente, nós possamos estar preparados para enfrentar. O propósito de Jesus é para que, sabendo do que nos espera, nós nos preparemos para as batalhas e lutas. E a principal coisa de que nós precisamos numa guerra e numa luta, num tempo difícil, em tempos terríveis, é de coragem e de ânimo. E deixa eu dizer para você, ter coragem é uma ordem, um mandamento de Deus, em toda a Bíblia. Quando Deus diz tenham ânimo, tenham coragem, ele não está apenas
aconselhando, ele não está apenas dizendo, olha, mas tenha coragem, ele não está apenas nos incentivando, ele está nos dando um mandamento. Porque ter coragem, ter ânimo, é um mandamento de Deus. Por exemplo, Deuteronômio 20, verso 1, olha o que a palavra de Deus diz. Deus dizendo e dando a lei para o seu povo. Quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros e um exército maior do que o seu, não tenham medo. Pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Então Deus disse para o seu povo, Deus tinha os libertado do Egito, eles estavam indo para a terra prometida, mas nós sabemos pelo livro de Josué de que Deus deu a terra para eles, mas eles tiveram que lutar. Eles tiveram que pôr a mão na espada, eles tiveram que ir à guerra para tomar posse e conquistar a terra que Deus já tinha dado para eles, e que Deus garantiu que seria deles. Porque quando Deus nos garante algo, isso não nos exclui de nos esforçar e de lutar. É o mesmo sentido aqui. Jesus tinha garantido uma morada eterna, promessas maravilhosas. Mas ele diz, isso tudo não será sem luta, sem batalha nessa terra. E aí ele diz, não tenham medo, porque o seu Deus que libertou vocês vai estar com vocês. E no verso 8 ele diz assim, por fim os oficiais acrescentarão, alguém está com medo ou não tem coragem? Volte para a sua casa, para que os seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados. Deus continua os versos e ele diz assim, ele vai dando vários motivos pelo qual a pessoa não deveria ir para a guerra. E o último deles, Deus diz, está alguém com medo ou sem coragem? Que fique em casa. Que fique em casa. Para que não entre na guerra desanimado e não desanime os outros. Por isso que eu digo para você, eu acho que eu posso dizer, que ter coragem, ter ânimo é um mandamento de Deus. Deus quer que nós sejamos corajosos. Não sei se você lembra da história de Gideão. Deus usa Gideão para libertar o povo da opressão dos inimigos. E vem uma multidão. Em certo momento, Deus manda Gideão dizer para o povo, quem estiver com medo e assustado, pode deixar este monte e voltar para casa. E a Bíblia diz que 22 mil pessoas voltaram para casa. Por quê? Porque Deus já havia dito em Deuteronômio, irmãos, é melhor não ir para a guerra do que ir de forma desanimada, sem coragem. E aqui eu digo para você, irmãos, nós precisamos de coragem. Nós precisamos ter coragem. Deus exige de nós que sejamos corajosos, irmãos. E é por isso que Ele nos avisa antes, para que nós tenhamos coragem. Lembra de que Deus disse para Josué? O livro de Josué começa com Deus dizendo, meu servo Moisés morreu. Josué, agora você é o líder. E o que Deus repete para Josué 2 vezes? Seja forte e corajoso. Somente, verso 7, seja forte e corajoso. Deus diz assim, eu vou ser com você como eu fui com Moisés. Então somente tenha coragem. Seja forte e corajoso. Deus estava pedindo para Josué? Não. Deus estava dizendo, seja forte e corajoso. E esse ser forte e corajoso, irmãos, é o mesmo que todo o Novo Testamento. E o Antigo também fala sobre a perseverança. O Novo Testamento fala muitas vezes sobre perseverar, sobre os cristãos perseverarem. E esse perseverar tem a mesma tônica de Deus dizer, seja forte e corajoso, tenha um ânimo. Porque nós precisamos de perseverança. Para perseverar, precisamos de coragem. Em Mateus 24, o sermão escatológico, Jesus diz assim, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Jesus havia dito de novo que o amor de muitos esfriaria, que a maldade aumentaria. E olha o que ele diz no verso 13, mas aquele que perseverar, que ficar firme até o fim, será salvo. Nossa salvação não depende de sermos perseverantes e firmes. Mas é uma forma que Deus usa, uma forma que Jesus diz, de que nossa caminhada até a nossa salvação é preciso coragem, é preciso ter ânimo. Por isso que Jesus diz, aquele que perseverar, no fim será salvo. Porque sem coragem, irmãos, nós não caminhamos com Jesus nessa terra. Sem coragem, na verdade, nós não vivemos nessa terra de modo geral. Nós precisamos de coragem, precisamos de ânimo. Paulo diz para Timóteo, em 1 Timóteo 6,12, combata o bom combate da fé.
Paulo usa muito essa figura de linguagem de que a vida cristã é uma luta, de que o cristão é um soldado e que a vida cristã nessa terra é uma guerra, é um estado de guerra. Por isso que ele vira para Timóteo, um dos seus discípulos, um dos seus filhos na fé, um pastor novo, e ele diz para ele, combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna pela qual você foi chamado. Novamente, qual é o sentido de tomar posse da vida eterna? O mesmo que Jesus diz em Mateus 24. Para que Cristo nos concede a salvação. Mas até que a nossa salvação seja consumida, seja estabelecida de forma plena na volta de Cristo, nós precisamos de ter coragem, de lutar o bom combate da fé. Porque sem perseverança, sem decidir, sem entender que estamos numa luta e estamos constantemente em estado de guerra, nós não viveremos de forma boa a vida cristã nessa terra. Nós estamos lendo Neemias, né? Não sei onde vocês estão, mas eu estou em Neemias. Em Neemias, falhou a memória aqui agora, capítulo 6, capítulo 4, acho que é o capítulo 4, que fala que na reconstrução do templo, e por causa dos inimigos que se levantaram contra a construção, Neemias diz que enquanto o povo reconstruía o muro com uma mão, numa mão eles tinham uma colher de pedreiro, tinham ferramentas, e na outra eles tinham espada. Neemias diz que ele e os líderes que estavam com ele nem de roupa trocavam durante os 52 dias que eles reconstruíram o muro. Por quê? Porque tinha inimigos cercando e tentando os impedir de prosseguir com aquela obra de Deus. E Neemias diz, nem de roupa eu trocava. E deixa eu dizer, irmãos, para sermos cristãos nessa terra, para caminharmos com Cristo nessa terra, nós não podemos nem mesmo trocar de roupa. Em outras palavras, é baixar a guarda. E estamos em constante estado de guerra, irmãos. E você consegue perceber, principalmente com as redes sociais, que o clima de guerra está só aumentando, que o ataque a nós cristãos está só aumentando, de que o ataque aos valores de Deus, que o ataque a nós que ainda queremos permanecer fiéis a Deus está só aumentando e está vindo de todos os lados. Precisamos de coragem e de ânimo. Apocalipse, capítulo 2, verso 26, Jesus diz para a igreja: aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Jesus novamente falando para a igreja que que a igreja deveria, aquele que vencer, e aqui é o perseverar, aquele que perseverar até o fim, aquele que vencer é perseverar, é ter coragem, é ter ânimo até o fim, quando nosso Senhor voltar. Apocalipse 12, 11 diz assim a respeito do povo salvo. Eles o venceram. Venceram quem? O dragão, o diabo. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Já estou acabando, senhor. E ele termina dizendo: diante da morte, não amaram a própria vida. Apocalipse falando da vitória do povo que vai vencer no final. Ele diz assim: eles o venceram o dragão, o diabo. Mas como que eles venceram? Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e porque mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Nós cristãos, irmãos, somos chamados, como Paulo diz, a estar entregues à morte todos os dias. Porque de todos os dias nós somos entregues à morte. Não, no caso do Brasil, não morte física ainda, né? Mas quando somos perseguidos por causa da nossa fé, somos ameaçados de sermos excluídos do sistema do mundo, nós também somos entregues à morte. Somos entregues hoje em dia ao cancelamento, né? Nas redes sociais, quando queremos defender a família tradicional e vários dos outros da vontade de Deus para nós. Precisamos de coragem e precisamos de ânimo para viver a caminhada cristã. Irmãos, 2023 está apenas começando. Um governo que é menos simpático com nós evangélicos, vou usar esses termos, e que com um mês nós já vimos que as coisas não vão melhorar. Nós não sabemos o que vem neste ano,
Nós não sabemos o que vem nos próximos 4 anos. Mas uma coisa nós sabemos e podemos ter certeza. As aflições continuarão vindo e nós teremos que continuar tendo coragem e ânimo. E Jesus dá aqui, então, na terceira frase, o motivo, a razão, o fundamento pelo que tudo que ele falou nos discursos anteriores. Jesus diz, eu venci o mundo. Ele diz, no mundo vocês vão ter aflições. Jesus diz, vocês precisam ter ânimo e coragem. E ele conclui dizendo e nos dando o fundamento, a âncora, como eu disse a semana passada, e a rocha, a pedra, sobre a qual podemos encontrar consolo, descanso, e que também é a nossa maior motivação pela qual podemos ter coragem, a nossa maior razão pela qual não só podemos, como devemos ser corajosos. Ele diz, eu venci o mundo. Irmãos, isso aqui é maravilhoso. Jesus diz, por que vocês devem ter coragem e ânimo? Porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Jesus estava nos seus discursos finais, ele iria ser entregue, mas ele já estava anunciando uma vitória que ele conquistaria lá na cruz do Calvário. João 19 nos diz que na cruz do Calvário, tendo visto que tudo estava concluído, Jesus diz e declara na cruz, está consumado. Está consumado. A vitória foi consumada. Irmãos, Jesus na cruz venceu por mim e por você. Jesus venceu o mundo. O que é que ele quer dizer quando ele diz venceu o mundo? Ele usa a palavra mundo para resumir os nossos 3 maiores inimigos, que é o pecado, o diabo e a morte. Jesus na cruz do Calvário, irmãos, com a obra do seu sacrifício por nós na cruz, ele venceu por mim e por você os nossos 3 maiores inimigos. O pecado, que eu tenho dito, eu disse nas últimas semanas, Jesus venceu o pecado. O que significa que Jesus venceu o pecado por nós? Colossenses capítulo 2, verso 13, Paulo diz assim, ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenâncias e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. O que significa, Lucas, que Jesus venceu o pecado por nós? Significa que com a sua obra na cruz, com o seu sacrifício na cruz, ele pagou preço pelos nossos pecados. Ele cancelou o escrito de dívida, a escrita de acusação que era contra nós, porque nós éramos pecadores. E nós tínhamos a nossa sentença contra nós. Nós merecíamos a morte, por sermos pecadores. Mas a Bíblia diz que na cruz do Calvário, quando ele se entregou por nós, quando ele disse na cruz está consumado, ele consumou o perfeito sacrifício pelos meus e pelos seus pecados. Por isso, irmãos, como Paulo diz em Romanos, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Nós estamos perdoados diante de Deus. Por quê? Porque Cristo venceu o pecado. Lembra que em dezembro eu falei sobre Cristo como nos salvando do pecado? Eu disse, o pecado fazia parte da nossa natureza e nós não poderíamos vencer. O pecado era um inimigo que sozinho nós não vencíamos, porque ele estava dentro de nós, fazia parte da nossa natureza. Mas a boa notícia do Evangelho é que na cruz do Calvário, com a obra que Cristo fez por mim e por você, com o sacrifício que ele se tornou ao ser pregado naquela cruz, ele venceu o nosso primeiro inimigo, que era o pecado. E hoje ele pode perdoar-nos dos nossos pecados. E ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo nos dá vitória sobre o pecado, porque ele venceu o pecado por nós na cruz do Calvário. O segundo inimigo que Cristo venceu foi o diabo. Ele continua dizendo em Colossenses, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Aqui a Bíblia está dizendo sobre o diabo e seus demônios. E a Bíblia diz que na cruz do Calvário, Jesus também venceu o diabo e seus demônios. Na cruz do Calvário, Jesus os venceu. E Jesus os fez como um espetáculo público,
triunfando sobre eles na cruz. A imagem aqui era das vitórias no Império Romano. Quando lá na época de Jesus, quando na época de Paulo, um exército vencia o outro, eles pegavam os cabeças daquele outro exército, do exército que eles haviam vencido, e faziam uma passeata nas ruas da cidade, expondo à vergonha os líderes do outro exército. E eles então, dessa forma, declaravam: nós vencemos. A imagem que Paulo está dizendo é que Jesus, na cruz do Calvário, venceu o diabo e os seus demônios. E ele, com a sua vitória na cruz, expôs ao espetáculo público o diabo e seus demônios. O que significa isso, Lucas? Irmãos, o diabo e seus demônios não têm mais poder de tocar na nossa vida, de habitar na nossa vida e nem mesmo de nos acusar diante de Deus. Porque Cristo nos justificou na cruz do Calvário. E ele venceu o diabo. O diabo é um inimigo também vencido. E esse é um dos motivos pelo qual nós não precisamos temer o diabo. Mas o terceiro e último inimigo que Jesus venceu foi a morte. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 25. O último inimigo a ser destruído é a morte. E ele continua dizendo: quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortabilidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Deixa eu traduzir isso aqui. Paulo está dizendo da ressurreição, de quando Cristo voltar e ressuscitar todos aqueles que morreram crendo nele. Paulo está dizendo, naquele dia, o último inimigo será vencido de uma vez por todas, que é a morte. O que isso significa? Irmãos, por nós sermos pecadores, nós merecíamos a morte. Por nós sermos pecadores, a morte tinha poder sobre nós. Ela poderia nos levar a qualquer momento. Mas Cristo na cruz do Calvário venceu a morte por nós. Quando Cristo ressuscitou dos mortos, ali ele estava vencendo a morte. E por que ele venceu a morte? Porque ele nos perdoou dos nossos pecados. Então o poder que a morte tinha sobre nós, que era o seu aguilhão, ele perdeu. O inimigo, com a sua arma mortal, Cristo tirou dele, que era a condenação do pecado. Portanto, Cristo venceu a morte. Não apenas com ele ressuscitando. E a Bíblia diz, Paulo vai dizer em Coríntios 15, que é porque ele ressuscitou e venceu a morte, é que nós também seremos ressuscitados. Irmãos, nós não sofreremos uma morte eterna. Talvez possamos até morrer nesta vida, antes de Cristo voltar. Mas nós podemos ter certeza de que quando ele voltar, nós vamos ressuscitar. Por quê? Porque Cristo venceu a morte. Porque Cristo venceu a morte e garantiu não apenas ele ressuscitando, mas que nós também seremos ressuscitados. E é por isso que nós podemos ter certeza de que Apocalipse 21 é verdade. João termina Apocalipse dizendo que ele viu a cidade santa, a nossa morada eterna. E João diz que lá não haverá, Deus enxugará do nosso rosto todas as lágrimas. E lá não haverá morte, tristeza, choro, nem dor, porque todas as coisas vão ter passado. E isso nós podemos ter certeza, porque Cristo venceu por nós na cruz do Calvário. Cristo consumou a vitória na cruz do Calvário. Ele é o nosso campeão. Ele venceu por nós. E é nele que nós podemos vencer também todas as coisas. Por isso que Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham ânimo, tenham coragem, porque eu venci. Irmãos, a luta, a vida cristã é uma luta, mas é uma luta na qual nós vamos ter a vitória. Mesmo que talvez morramos nessa vida, nós vamos ter vitória, porque seremos ressuscitados e viveremos com Ele eternamente. A caminhada cristã tem muitos perigos e aflições, mas aleluia, nós podemos ter coragem, porque a vitória é certa. Nós fazemos parte do time vencedor, irmãos. Nós estamos do lado do nosso general que é Cristo. E Ele, nós temos certeza, venceu por nós. E é por isso que nós, no final, teremos a vitória. As lutas virão, mas nós teremos a certeza de que a vitória é nossa. A vitória, como diz uma canção antiga, porque a vitória é nossa, é do povo de Deus. Fique de pé.
Nós não sabemos o que virá nesse ano. Nós não sabemos o que nos espera nos próximos 4 anos do governo atual. E pela palavra de Deus nós sabemos que as coisas só vão piorar. E nós teremos aflições em meio a tudo isso. Mas que possamos ter coragem. Que possamos ter bom ânimo. E eu digo para vocês que possamos, enquanto temos liberdade no Brasil, nos preparar. Que possamos firmar nossa fé na rocha que é Cristo. Para que quando chegar os tempos de grande perseguição, porque eu creio que a igreja vai passar pela grande tribulação. E essa grande tribulação vai ser mundial. Por enquanto temos liberdade no Brasil, mas ela acabará. Que enquanto temos liberdade de cultuar o Senhor, possamos fortalecer a nossa fé, para que quando vierem as perseguições mais graves, como outros irmãos têm ao redor do mundo, em outros países do mundo, principalmente lá no Oriente, que quando essas lutas e perseguições chegarem para nós no Brasil, possamos estarmos firmes e que com coragem possamos lutar o bom combate da fé. Lembrando sempre que a vitória é nossa no final das contas. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus, obrigado pela Tua palavra. Deus, obrigado porque Tu és um Deus verdadeiro, sincero e que manda a real, usando um termo popular, para com seus discípulos. Obrigado, Jesus, porque o Senhor já nos avisou antes. E entrar numa guerra sabendo do que nos espera, nos ajuda a nos preparar para essa guerra. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é real conosco. E o Senhor nos avisou com antecedência de que passaríamos por aflições, por lutas, angústias. Oh, Jesus, obrigado, porque o Senhor também garantiu não apenas que o Senhor venceu, mas que o Senhor estará conosco. Como eu gostaria de ter tempo para falar dessa promessa maravilhosa que o Senhor fez aos seus discípulos, de que o Senhor estaria com eles todos os dias da sua vida, até a consumação do século. Obrigado porque o Senhor está conosco. Obrigado porque o Senhor enviou o teu Espírito Santo, que habita em nós também para nos encorajar, também para nos fortalecer e nos dar ânimo, principalmente nos dias maus. É pela fé em Ti, é pela fé naquilo que o Senhor fez por nós, que nós tenhamos coragem e ânimo para viver a vida nessa terra. Deus, que neste ano, que nos próximos 4 anos e que na vida que nós temos nessa terra, de acordo com o Teu propósito, que o Senhor possa nos dar coragem e ânimo, que o Teu Espírito possa nos fortalecer internamente, como Paulo diz. Porque Paulo diz que ele foi perseguido, ele foi pressionado, ele foi oprimido, mas por dentro ele se revigorava a cada dia. Por dentro, o Senhor fortalecia a cada dia mais. Por dentro, o Senhor dava força a cada dia mais. Que isso seja realidade na nossa vida, Senhor. Que possamos nos lembrar de que nesse mundo teremos aflições, de que devemos ter coragem e de que o Senhor venceu. E que nós fazemos parte do Teu time, o time vitorioso. Que possamos perseverar na caminhada cristã até que o Senhor volte. Até que possamos ouvir o som da trombeta e o Senhor vindo nas nuvens para nos levar para Nova Jerusalém, onde habitaremos com o Senhor eternamente. Nessa cidade onde não haverá choro, nem lágrima, nem dor, nem morte, porque plenamente, de forma completa, todas as coisas deste mundo, com as suas aflições, o diabo e seus demônios, terão passado, inclusive a morte, e viveremos eternamente ao Teu lado, glorificando o Senhor para sempre. É isso que nós Te agradecemos, Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito sejam com todos vocês. Pergunta 5 do Catecismo, aqui está, peguem comigo e até a semana que vem.